Bom dia, boa tarde, boa noite. Editora do Brasil, Robinson Suíço. Começando a leitura do capítulo 9. Uma excursão na savana, combate contra os ursos, a captura de uma avestruz. Caramba, tendo tudo nessa ilha. Pusemo-nos em marcha ao romper do dia e depois de caminhar durante cerca de 2 horas, dei o sinal de alto, a poucos metros de distância do desfiladeiro, que separava as duas regiões. A posição pareceu-me das mais favoráveis possíveis. A floresta de pinheiros e montanhas serviam de muralha natural para o nosso acampamento. Estávamos, de resto, num ponto elevado, de onde a vista se estendia ao longe sobre os campos. Eis aqui, disse Frederico, um excelente lugar para repelir o ataque dos animais selvagens. Se estiver de acordo, papai, estabeleceremos neste ponto o acampamento. Antes de mais nada, demos uma batida de inspeção pelas vizinhanças, mas não percebemos senão 2 gatos selvagens que se esconderam nas moitas e em seguida desapareceram no interior da floresta. O resto da manhã foi dedicado às arrumações do acampamento. Depois da refeição, tornou-se tão intenso o calor que nos foi impossível pôr-nos a caminho. Foi preciso adiar para o dia seguinte a excursão pela savana. Nada nos veio perturbar o repouso da noite. Estávamos de pé aos primeiros albores da aurora, prontos para partir. Comigo iam os 3 rapazes mais velhos, ficando Fritz e sua mãe no acampamento. Atravessamos o desfiladeiro, em cuja extremidade havíamos em outro tempo levantado uma paliçada de bambus e palmeiras espinhosas, mas tal obstáculo não mais existia. As estacas estavam espalhadas aqui e acolá, e pudemos notar com facilidade os traços deixados pela boa, de onde concluir que viera da savana para os nossos lados, atravessando o desfiladeiro. Boa. Um rio das margens verdejantes dividia a planície em 2 partes. Acompanhámo-lo durante algum tempo, mas à medida que nos afastávamos da corrente, mudava sensivelmente o aspecto do solo. Desaparecia a vegetação e logo nos encontramos no meio de uma região árida, onde a vista se perdia no horizonte. O sol caía de chapa sobre as nossas cabeças, a areia escaldava. Numa palavra, era o deserto. Um deserto sem árvores, onde apenas se viam alguns cactos e raras outras plantas características das regiões desérticas. Finalmente, depois de caminhar mais ou menos 2 horas, realizando a mais penosa das marchas, chegamos ao pé de uma colina que descobrimos depois de muito tempo. Era uma rocha que se elevava no meio do deserto, sob cujo cimo inclinado poderíamos abrigar-nos. Estendemo-nos à sombra, porque estávamos muito cansados. Os cães, igualmente, mal se podiam ter das pernas e deitaram ao nosso lado. Lançamos então um olhar pelo espaço percorrido, estávamos isolados no meio do deserto e o rio, que ainda percebíamos, desenhava-se no horizonte como um fio de prata no meio da verdura que lhe cobria as margens. Como a sede nos atormentasse, tirei da mochila alguns pedaços de cana-de-açúcar e distribuí-os aos jovens companheiros. A suavidade do líquido abriu-nos o apetite, para o qual alguns nacos de carne assada de porco selvagem serviram de excelente repasto. Frederico, a quem a vista perscrutadora sempre permitia distinguir coisas à distância, levantou-se de repente com inquietude. Que vejo? Podia-se jurar que são 2 cavaleiros que se dirigem para cá, e agora um terceiro a eles se junta, galopam lado a lado. Não seriam talvez selvagens da savana? Aqui um desenho, na página 103. Desenho Luiz Vígio. Próxima página. Tomei um óculo de alcance e depois de algum tempo de observação declarei: ora, querem saber o que são realmente os terríveis selvagens? Girafas, quem sabe? Não. Avestruzes, simplesmente. É uma caça magnífica que o acaso nos proporciona e acho que não devemos deixar passar estas belas habitantes do deserto sem que nos apoderemos ao menos de uma delas. Pareceu-me que o plano mais simples consistiria em esperá-las, atacando-as de surpresa. Determinei, portanto, a Frederico e Rudley que fossem à procura dos cachorros, enquanto Ernesto e eu nos escondíamos por detrás da folhagem das plantas que cresciam entre os rochedos, as quais identifiquei como pertencentes à família das euforbiáceas. As avestruzes encontravam-se já diante de nós. O bando compunha-se de 4 fêmeas e um macho, reconhecível este pelas longas plumas brancas de que era ornado. Diminuíram a marcha com desconfiança, mas sem deixar de se aproximar. Pensávamos que já em capturar uma delas, quando os cães que segurávamos com muita dificuldade atiraram-se latindo contra as tímidas aves, que se puseram em fuga com incrível rapidez. Seus pés mal tocavam o solo com as asas estendidas e um pouco encurvadas,
que apresentavam a forma de velas de navio. O vento favorável aumentava-lhes ainda mais a extraordinária velocidade da carreira. Disse então a Frederico que soltasse a sua águia. Rompeu ela o ar e não tardou a alcançar a avestruz macho. Abateu-se sobre esta e atacou-a tão vigorosamente que logo vimos por terra o pássaro gigantesco. Os cães se anteciparam a nós, e quando chegamos, não restava mais que um animal moribundo sob suas furiosas dentadas. Consternados com o resultado da caçada, contentamo-nos em salvar o que nos foi possível. Despojamos o infeliz animal das plumas brancas que lhe adornavam a cauda e com elas graciosamente enfeitamos os nossos chapéus. Os ricos e suntuosos penachos nos chapéus, já esburacados e muito usados, produziram efeito bastante pitoresco, protegendo-nos uma sombra que nos tornava mais suportável o calor do sol. Ernest e Rudley encontraram um ninho de avestruzes para compensar o revés sofrido, simples buraco cavado na areia, ao qual continha uns 20 ovos quase tão grandes quanto cabeças de crianças. Não nos seria possível transportar aquele fardo suplementar, combinando-se que cada um levaria apenas um ovo envolto no lenço. Pusemos-nos em marcha, chegando pouco depois às bordas de um pequeno barco que parecia ser a confluência de várias fontes que brotavam do rochedo. Percebiam-se ao longe bandos de búfalos, macacos e antílopes, mas a tal distância que nem mesmo seria possível pensar em alcançá-los. Por outro lado, nada nos revelava a presença da serpente. Nenhum indício indicava que se alojasse por ali ou houvesse passado por aquelas paragens. Depois de curta parada, à beira da água, aproveitada no preparo do almoço, orientei o pequeno grupo em outra direção, ao longo de um filete de água que corria por dentro do charco. Era uma rota deliciosa em comparação com a que seguíramos anteriormente. Encontramos de novo as árvores e abertura, vegetação, enfim, que viceja a margem dos rios. Era um verdadeiro oásis e nos sentimos tão felizes que o batizamos com o nome de Verde Vale. Mas não tardamos a perdê-lo de vista ao reentrar no deserto, onde a essa hora o calor era menos intenso. Estávamos quase juntos à Gruta do Chacal quando Rudley e Frederico prepararam num instante para mudar a carga do ombro. Parei com eles enquanto Ernesto prosseguia na frente, seguido de Falbe, um dos nossos cachorros. O nosso sábio tem pressa em se ver na sombra, disse Rudley rindo. Corre na frente simplesmente para ter o prazer de repousar em primeiro lugar. Mal acabava ele de assim falar, e eis que ouvimos gritos de horror, seguidos de rugidos formidáveis, aos quais os cães responderam com latidos de alarma. Ernesto reapareceu logo depois. Corria como um desesperado, o rosto transfigurado, a voz entrecortada de emoção. Ursos! Gritou-nos. Ursos! Vem vindo! Caiu meu pobre rapaz nos braços, mais morto que vivo, enquanto eu próprio senti um calafrio ao ver surgir de repente 2 enormes ursos. Avançaram os cães. Frederico veio depressa colocar-se junto a mim, o fuzil apontado, e por sorte logo os primeiros tiros atingiu os ursos, rapidamente abatidos. Por algum tempo permanecemos mudos de espanto e de pavor diante daqueles terríveis adversários. Os cães, cobertos de sangue e machucaduras, atiravam-se ainda às feras dentadas. Ernesto confessou-me então com lágrimas nos olhos em que pusera correr na frente para chegar primeiro à gruta, onde se esconderia assustando Rudley com rugidos de urso. Quase morri de medo ao ver a realidade voltar-se dessa forma contra mim. Como já fosse tarde, contentamo-nos em transportar para a caverna os corpos dos 2 ursos abatidos, deixando também ali os ovos de avestruz, cujo peso nos retardava a caminhada. O sol se escondia quando nos reunimos Elizabeth e o nosso pequeno Fritz no acampamento do desfiladeiro. Um bom fogo e uma ceia reconfortaram-nos, revigorando-nos as forças. Os acontecimentos do dia foram objeto de vivos comentários. A seguir nos deitamos, adormecendo quase que imediatamente. No dia seguinte, não foi sem dificuldade que abandonamos os colchões de musgo, depois de uma refeição tomada à pressa. Atrelamos os animais ao carro e nos dirigimos para a caverna dos ursos. Encontramos um destes semi-devorado por abutres e outro inteiramente desprovido de entranhas, o que representava um trabalho a menos para nós. Frederico abateu a tiros um enorme condor que sobrevoava a gruta, provavelmente na esperança de tomar parte do horrível festim. A preparação da carne dos ursos tomou-nos todo um dia. Depois de tirar-lhe as peles com o maior cuidado, cortamos a carne em pedaços de mais ou menos 1 polegada de espessura, como faziam os antigos caçadores, expondo tudo num grande fumeiro. A gordura recolhida em recipientes de bambu destinava-se a fins culinários. A seguir, ocupamo-nos do condor, que pretendíamos transformar em ornamento para o nosso museu. Depois de despojá-lo de toda a carne, salpicando o interior com pimenta do reino esmagada, enchemos a pele de algodão e musgo seco, deixando para mais tarde a tarefa de dar ao pássaro forma e atitude convenientes. Entretanto, todos aqueles trabalhos tinham esgotado os reparos.
Propus-lhe que fizessem, sozinhos e sem outro guia que eles próprios, uma nova excursão à savana. O sossegado Ernesto desistiu da ideia, mas Frederico, Rudley e Fritz trataram imediatamente de selar suas montarias, desaparecendo no deserto, depois de nos fazerem solenes adeuses, renovando a promessa de agir com prudência. Fritz foi. Voltaram ao cair da tarde, dando gritos de triunfo. Rudley e Fritz traziam ao pescoço um veadinho, cujas patas haviam atado. A bolsa de caçador de Frederico encerrava um par de coelhos brancos de pelos compridos. Mas não é tudo, declarou o mais velho. Aprisionamos um bando de antílopes, forçando-os a passar para o nosso território, onde poderemos caçá-los ou aprisioná-los, conforme melhor nos convier. Escutamos com interesse a entusiástica narração. Depois seria necessário que nos ocupássemos dos coelhos e dos pequenos antílopes. Para melhor transportá-los, fabriquei uma espécie de gaiola de junco coberta de pano onde estariam mais à vontade. Os meninos desejavam mantê-los mais perto por se tratarem de graciosos animais, mas eu resolvi dar-lhes por moradia a Ilha do Tubarão, onde ficariam em segurança, não tendo que sofrer senão parcialmente o cativeiro que haveríamos de importar-lhes em Felsenheim. Depois de jantar, acendemos fogueiras e recolhemos-nos à tenda, onde permanecemos até o dia seguinte. Um sono sossegado e reconfortante. Ao romper do dia, levantei-me e acordei os rapazes. Os trabalhos estavam quase terminados. A carne dos ursos devidamente defumada, a gordura guardada nos recipientes de bambu e a estação das chuvas que se achava próxima convidava-nos a voltar para casa, onde outras ocupações nos esperavam. Entretanto, não desejava partir sem fazer outra excursão pelo deserto que acabáramos de explorar. Entendendo que as pesquisas fossem realizadas no menor tempo possível, decidi que fôssemos a cavalo. Frederico cedeu-me o onagro para seu uso tinha um burrinho. Rudley e o pequeno Fritz seguiram em suas habituais montarias. Quanto ao mestre Ernesto, suas preferências tendiam cada vez mais para o repouso. Tornara-se o habitual guarda dos nossos pertences e o companheiro da mãe. Assim foi que nos viu partir sem o menor desgosto. Tomara o lugar de Fritz na cozinha. Por seu turno, o rapazinho mostrava-se muito orgulhoso de associar-se às expedições dos homens. Levamos conosco apenas Turco e Billy, partindo na direção do Verde Vale. Com minha permissão, partiram Fritz e Rudley na frente, desaparecendo na savana e levantando, após sua passagem, uma nuvem de poeira. Seguindo as pegadas de ambos, vimos levantar-se da areia, onde se achavam aninhadas 4 belas avestruzes dos mais esbelto porte. O primeiro cuidado de Frederico foi preparar a águia de combate, mas para evitar a carnificina que resultara da primeira caçada, amarrou-lhe cuidadosamente o bico, tornando-a inofensiva. Os cães foram amordaçados e, quanto a nós, ficamos parados para não assustar as avestruzes que vinham em nossa direção. Quando se achavam a distância conveniente, atirei o laço na direção de uma delas, mas em lugar de prender a ave pelas pernas, conforme minha intenção, a corda prendeu-se ao corpo, comprimindo-lhe as asas. A avestruz, assustada, voltou-se bruscamente e se pôs a correr com todas as forças atrás das companheiras. Lançamo-nos à sua perseguição, eu montado no onagro, Frederico no burrinho, mas a ave acabou-se por distanciar-se de nós. Felizmente, Rudley e Fritz, que regressavam, puseram barrar-lhe a passagem. Soltou então Frederico a águia, a qual, com um movimento de asas, fez com que a avestruz titubeasse. Rudley, que se achava em boa posição, lançou habilmente o laço, de modo que a corda se enrolou várias vezes às pernas da ave. Esta caiu ao chão, no meio dos nossos gritos de satisfação. Tive a ideia de envolver-lhe a cabeça com meu paletó, tendo os olhos vendados, ficou sossegada, sendo-nos mais fácil prendê-la com maior solidez. Fritz e Rudley, um montado no búfalo, o outro no bezerro, vieram colocar-se ao lado dela. Eu liguei uma parte das cordas aos ganchos de suas selas e fizemo-la caminhar ladeada pelos 2 excelentes guardiões. A ave começou por debater-se furiosamente, mas a placidez dos quadrúpedes sossegou-a. A princípio foi puxada pela atrelagem, depois terminou por caminhar naturalmente. Assim, atravessamos o Verde Vale, chegando satisfeitos à Caverna dos Ursos, onde Ernesto e sua mãe nos receberam com natural espanto. Pelo amor de Deus, gritou minha mulher, olhando a avestruz, que pretende você fazer com essa ave imensa? Transformá-la numa espécie de cavalo de corridas, mamãe, respondeu Rudley. Um cavalo de corridas que deverá chamar-se Ventania, porque nenhum outro poderá competir com ele na rapidez do galope. Aliás, não desejo montar senão este corcel de longas pernas e deixo para você, Ernesto, meu bravo esturme, pois assim também terá sua montaria. Como fosse muito tarde para pensarmos em prosseguir viagem, amarrei solidamente a avestruz entre 2 árvores e o resto do dia foi consagrado aos preparativos da partida, que ficou fixada para o dia seguinte. Tínhamos grande quantidade de riz
Eu acho que faltou uma frase aqui. Bom, no dia subsequente partimos logo cedo. A avestruz retomara o seu lugar entre o búfalo e o bezerro. Estava longe de concordar com um novo passeio e de tempos em tempos debatia-se furiosamente, mas seus dois acólitos não paravam e pareciam zombar daqueles esforços. Frederico cavalgava o burrico, por nós apelidado o Rápido, e eu o Nagro. Ernesto dirigia o carro, ao qual atreláramos a vaca, quando a minha mulher ia majestosamente sentada no meio das provisões. A marcha era bastante lenta, mas apresentava qualquer coisa de pitoresco que muito nos alegrava. Era uma verdadeira caravana. Fizemos alto à entrada do desfiladeiro para ali construir uma sólida barreira, reforçada com feixes de galhos espinhosos a fim de torná-la praticamente intransponível. O trabalho consumiu-nos muito tempo, de forma que chegamos à cabana do retiro com noite fechada. Encontramos a choça tal como a havíamos deixado, intactas as provisões de carne dos porcos do mato. Acendemos o fogo no acampamento e, depois de frugal repasto, estendemo-nos sobre os colchões de musgo, onde gozamos até o romper da alva um sono reparador. As primeiras luzes matinais retomou a caravana a sua marcha. Tínhamos pressa em voltar à nossa cara Felsenheim, onde tudo respirava comodidade e bem-estar. E assim resolvemos não mais fazer altos pelo caminho. Só à tarde logramos terminar a viagem. Todos caíam de fadiga. A longa caminhada sobre um sol escaldante alquebraram-nos, de sorte que resolvemos fazer à noite. A custo nos dispusemos a dispensar aos animais os cuidados que necessitavam.